do profeta Daniel, capítulo 1. Eu farei a leitura, apenas os irmãos acompanhem suas Bíblias. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o ano do rei Ciro. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, nós te pedimos que a tua palavra possa tocar em nossos corações, e que dos princípios que nela encontramos para as nossas vidas, o Senhor possa, ó Pai, aplicar no nosso dia a dia, na vida de cada um de nós, tocando o nosso coração com esses princípios e transformando-nos segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode mudar a sua história. É este o tema do 1º capítulo de Daniel. A carta do profeta, ou esta profecia escrita, descrita, contando os fatos que aconteceram na vida de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, esses acontecimentos, esses fatos, estas histórias que vão ser contadas aqui no profeta Daniel, elas servem para motivar, elas serviram para motivar outros milhares e talvez até dezenas de milhares de jovens e outros judeus que estavam aprisionados na Babilônia, pois a Babilônia
sob o comando de Nabucodonosor, havia dominado a Palestina, a região de Judá e a região de Israel. E de lá foram trazidos para a Babilônia, para viver entre os babilônios, os caldeus. Para viver ali entre eles foram trazidos os jovens da nobreza e da linhagem real, para que eles fossem tratados e fossem ensinados na cultura dos caldeus, para que depois eles pudessem voltar e eles fossem a mão da Babilônia dentro da sua própria terra. Esta era a tática de Nabucodonosor. Mas quando Daniel escreve este texto, e possivelmente outras pessoas relatam com ele o que aconteceu nesses dias, a intenção é que outros homens que estavam vivendo debaixo daquela opressão, daquela escravidão, fossem motivados a insistir, a perseverar, a serem fiéis ao Senhor, até verem a história do seu povo e a sua história pessoal mudada, transformada, assim como foi a história de Daniel. Então os relatos que nós encontramos neste livro de profecias são relatos que vão nos desafiar e vão nos motivar a confiar em Deus para experimentar mudanças na nossa vida e na nossa história. Então o tema central aqui do capítulo 1 para nós, a mensagem central é essa: você pode mudar a sua história. Não importa qual seja o seu passado, não importa o que tenha acontecido com você até aqui, se você confiar em Deus, se você seguir os caminhos e os passos que Daniel seguiu, você pode ver uma mudança muito grande, uma mudança da água para o vinho na vida que você tem vivido. É esta a proposta. Nós vivemos num mundo, e não é de hoje, que se diz que o homem ele é produto do meio. Ele é fruto do meio onde ele está, onde ele foi criado. Um filósofo chamado John Locke, ele dizia isso: o homem é produto do meio, ele é uma tábula rasa, ele é uma página em branco. A partir do momento em que você nasce e começa a viver, o meio onde você nasceu e as pessoas com as quais você convive, elas vão determinar o que você é. As Escrituras, e nós também, somos terminantemente contra essa ideia. O homem não é produto do meio, o homem não é fruto do lugar onde ele está. Senão nós poderíamos dizer que de uma cultura corrompida e perversa só poderiam nascer pessoas corrompidas e perversas. Num certo sentido isso está certo, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Mas não necessariamente em todo ambiente perverso, corrompido, vão nascer assassinos, ou ladrões, ou roubadores. Em ambientes de extrema corrupção, de falência de todas as questões éticas e morais, é possível que nesse meio se levantem pessoas dignas, pessoas autênticas, ou que estas pessoas que estavam contaminadas pelo meio, pela sua cultura, sejam transformadas por Deus, e elas não estão obrigadas a viver a vida inteira de acordo com aquele ambiente que elas encontraram quando elas vieram a este mundo. Nós somos contra esta ideia. Agora, por outro lado, é também verdadeiro que é muito difícil você nadar contra a correnteza. É muito difícil você ir contra o fluxo. O fluxo natural da vida dos homens, vamos falar do nosso tempo, do século 21, nos empurra para um estilo de vida superficial. Nos empurra para um estilo de vida onde nós temos uma troca de valores. Nos empurra para um estilo de vida onde os homens são pragmáticos, capazes de fazer qualquer coisa, desde que isso dê resultado. Nós somos impelidos a um estilo de vida onde tudo aquilo que traz contentamento é justo, é lícito e é agradável. Mas a realidade que a Bíblia nos mostra é que na verdade não é essa. Nem tudo aquilo que nos traz prazer, nem tudo aquilo que nos satisfaz, nem tudo aquilo que agrada o nosso coração é bom. Aliás, o nosso próprio coração, a Bíblia diz que ele é enganoso, ele é inventor de males, ele é desesperadamente corrupto. Como que eu lido com tudo isso? Porque esses aspectos têm moldado a minha história. A maneira como eu me comporto em relação aos outros, a maneira como eu me comporto em relação a Deus, a maneira como eu tenho sustentado as minhas convicções, se é que eu as tenho, isso vai moldando a história que eu vou vivendo. Em linhas gerais, Deus escreveu a minha história, mas a maneira como eu me comporto dentro destas linhas gerais vão determinar o ambiente que eu vou viver e a maneira como eu vou viver. Eu costumo dar um exemplo aqui quando nós estamos fazendo estudos bíblicos da seguinte maneira: Deus traçou a sua história e Ele colocou um alvo, e você vai chegar naquele alvo. Mas neste caminho você pode andar no meio do corredor, seguro, quando você obedece à palavra de Deus. Ou você pode
andar pelas extremidades. Daí eu gosto sempre de usar a seguinte imagem: imagine que as extremidades desse corredor, as paredes desse corredor, são como aqueles muros chapiscados, dolorosos, e você, só de pensar em encostar, chega a dar arrepio. E a nossa vida é assim: Deus traçou a nossa história, Ele determinou o fim dela, Ele escreveu soberanamente os nossos dias. Mas quando nós desobedecemos o estilo de vida que Deus nos deu para viver, nós andamos nas extremidades, esbarrando e nos machucando nessas paredes terríveis do mundo. E nós vamos chegar lá no fim, mas nós vamos chegar lá chamuscado, arrebentado, recortado, talhado, machucado. O que Daniel vai mostrar para nós aqui é que vale muito mais a pena você andar no centro, buscar o centro da vontade de Deus, assumir posturas, tomar uma atitude e mudar o quadro da sua história. Não no resultado final, porque este Deus determinou, mas no momento em que você está vivendo, no presente, no hoje, no agora, na sua influência, no seu comportamento, na maneira como você encara as coisas que acontecem ao seu redor. Vejamos então o que acontece com Daniel. Daniel está lá, aprisionado dentro de uma corte. É uma prisão diferente, é uma prisão fantástica. Já imaginou você ficar preso dentro de um palácio, com todas as mordomias reais, só para estudar e para experimentar aquela cultura nova? Para muitos de nós, eu diria assim: isso não é prisão, isso é uma colônia de férias. O problema é que essa colônia de férias era uma colônia que pregava aquilo que era absolutamente contrário ao que Daniel acreditava. E então Daniel, que era um homem de um só Deus, era um monoteísta, estava dentro de um castelo de um povo politeísta, um povo que tinha muitos deuses. Então este homem, que era um homem que tinha princípios solidificados nas Escrituras, agora está aprisionado dentro de um castelo, onde aquilo que dá certo é o que determina o que é bom. Ele está dentro de um castelo onde aquilo que traz prazer ao coração, isso é bom. Um castelo onde o que determina os princípios e os valores não é um ensino solidificado com uma base profunda na revelação de Deus, mas é aquilo que os homens acham ser bom. E então o que acontece? Você tem Daniel frente a viver do jeito em que os babilônios viviam, ou ele viver do jeito que os seus pais o ensinaram a viver, mesmo estando longe da casa dos seus pais. E o que Daniel vai fazer? Daniel toma algumas decisões que mostram para nós qual o caminho para que você mude a sua história. Ainda que algo terrível tenha acontecido na sua história, ainda que você esteja aprisionado a alguma coisa, ainda que você esteja longe dos seus, ainda que você esteja experimentando uma história que é difícil, dura, momentos difíceis na sua vida, o que você precisa fazer? Seguindo o exemplo de Daniel, em primeiro lugar, você precisa assumir a sua personalidade de filho de Deus. O que Daniel tinha? Daniel tinha uma personalidade de filho de Deus. Ele entendia que ele era da família da aliança, ele era da família de Deus, ele fazia parte do povo de Deus, e podiam arrancá-lo de dentro da sua terra, podiam levá-lo para qualquer lugar, podiam levá-lo para os confins da terra, ele jamais deixaria de ser filho de Deus. Quando ele chegou no palácio da Babilônia, a primeira tática dos babilônios para mudar a personalidade, a identidade daqueles moços, era mudar o nome deles. Porque na cultura dos judeus os nomes tinham significado. E no caso de Daniel, por exemplo, ele dizia: Deus é meu juiz. É isso que significa este nome. E então o nome dele é mudado. Para quê? Para mudar a sua identidade. Mas Daniel não deixa que a mudança do seu nome mude o que ele é. E então nós aprendemos com Daniel o seguinte: quando eu estou neste mundo vivendo, não importa onde eu tenha nascido e por onde eu esteja passando, eu preciso manter a minha personalidade de filho de Deus, a minha personalidade de alguém que foi chamado pelo Senhor, a personalidade de alguém que tem como princípios e valores aquilo que ele recebeu diretamente de Deus. Quando nós temos personalidade, nós vamos recusar seguir o caminho que a maioria toma. Olha o caminho que a maioria tomou. A maioria, entre os colegas de Daniel, eles se submeteram àquele fracasso da sua nação. Nossa nação fracassou.
nós somos escravos, vivemos aqui na Babilônia, e aí nós temos que aproveitar o melhor que nós podemos aproveitar daqui. Eles simplesmente sentaram em cima do fracasso, e eles se alimentaram do seu fracasso. Eles caíram, eles se largaram, eles se lançaram à realidade que eles estavam vivendo. Olha, já que não dá para lutar contra eles, o que o ditado popular diz? Se una com eles. Aí Daniel disse: não, eu não vou me unir com eles. Eu posso até estar fora da minha terra, eu posso até ser momentaneamente um escravo, mas isso não muda o fato de que eu sou um filho de Deus, e a minha personalidade, o meu ponto de vista, as minhas convicções, os meus valores não vão mudar. Você quer manter a sua história limpa, a sua história intacta, a sua história uma história de valor, uma referência no meio dos seus? Tenha a personalidade cristã, tenha a personalidade de um filho de Deus. Não deixe de ser um filho de Deus porque você está lá, ou porque você está acolá, ou porque você deixou de estar lá, ou porque você deixou de estar acolá. O que determina os seus valores tem que ser os princípios que você recebeu de Deus. Se você não os tem, você precisa buscá-los, mas tenha a personalidade de um filho de Deus. Nós vivemos num mundo de pessoas mutantes, que mudam de cara, que mudam de personalidade, que mudam de opinião a todo momento. Nós tivemos há bem pouco tempo atrás um presidente que dizia a respeito de si que ele também era uma metamorfose ambulante. Não desmerecendo tudo que ele fez, mas algo nós precisamos pensar sobre isso. Será que é isso que Deus espera de nós? Nós sejamos uma metamorfose ambulante, que eu tenho uma opinião hoje, outra amanhã, e depois outra depois de amanhã. Eu acredito que existe um princípio para isso. Se aquilo que eu estou mudando na minha vida, eu estou mudando, e essa mudança está sendo provocada pela palavra de Deus, ok, essa é uma mudança plausível, porque eu estou me adequando ao princípio e ao valor absoluto de Deus para a minha vida. Agora, se a minha mudança é a mudança do lado contrário, eu estou deixando valores que eu recebi de Deus, através dos meus pais, através da igreja, para adotar um estilo de vida novo, porque a maioria está fazendo, então você perdeu a sua personalidade. Você quer mudar a sua história, mudar a história do seu povo, você quer mudar a história dos jovens do seu tempo, das crianças do seu tempo, dos idosos do seu tempo, e então comece assumindo uma personalidade. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, e eu vou agir e vou viver como um filho de Deus. Em segundo lugar, Daniel não só assumiu essa personalidade, mas ele assumiu uma postura de perseverança. Ele não deixou o seu coração se azedar com os dramas da vida. Você já imaginou um jovem? Perdeu os seus pais, foi levado para fora da sua nação, chegou lá, ficou solitário porque a maioria entrou no jogo da maioria, o jogo popular, o jogo da pressão popular, e somente ele e mais 3 companheiros se mantiveram fiéis. Já imaginou a solidão que isso dá? Imaginou acordar todos os dias num lugar onde você é escravo? Acordar todos os dias num lugar em que tudo que você é convidado para fazer vai contra o que você acredita? A maioria de nós deixaria o coração se azedar por isso. E nós entraríamos naquele estilo de vida do Lipe Chorão. Lembra do Lipe Chorão? Aliás, do Hard, do desenho animado. Aí você acordaria todo dia e falava assim: ó céus, ó vida, ó mundo cruel. Tem gente que vive assim. Por quê? Porque não conhece o sentido da palavra perseverança, ou pelo menos esqueceu dele. Daniel foi perseverante. Se você ler toda a história de Daniel, você vai ver que do começo ao fim, Daniel foi o mesmo. Mesmo em algumas ocasiões correndo o risco de morrer, em algumas ocasiões correndo o risco de morrer comido por leões, como o caso que acontece lá no capítulo 6. Mas Daniel manteve-se o mesmo, foi perseverante. Perseguiam ele, tinham ciúme, tinham inveja dele, mas ele não mudava. Por quê? Porque ele assumiu uma postura de perseverança. Tiraram dele a identidade, mas ele continuou sendo um filho de Deus, pensando como um filho de Deus. Tiraram dele a sua nacionalidade, mas ele não perdeu a sua nacionalidade principal, que é a nacionalidade celeste. Tiraram dele a sua liberdade, mas ele não deixou de adorar, ele não deixou de orar, e ele não deixou de buscar a Deus. Tiraram dele a sua religião, e nem por isso ele deixou de servir ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que este homem
ele pôde mudar a sua história e a história daqueles que estavam com ele por causa da sua perseverança. Nós precisamos ser perseverantes, porque muitas vezes nós vamos enfrentar quadros como esse de Daniel, de aparentes derrotas, momentos em que a nossa opinião não prevalece, momentos em que nós vamos mais perder do que ganhar. E o que eu vou fazer nesse momento? Nesse momento eu preciso ser perseverante, continuar olhando para frente, continuar acreditando, continuar confiando que o Deus que está me fazendo passar por um momento de escravidão é o mesmo Deus que estará comigo no dia em que eu levantar as mãos e agradecer a Ele e louvá-lo pela vitória. É o mesmo Deus, Ele não muda. E quando Ele me faz descer a um momento de escravidão, a um momento de queda, a um momento de tristeza, Ele está comigo. A palavra de Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Tu me sustentas. Então Daniel sabia disso, ele estava escravo, mas Deus estava lá com ele, e ele se manteve perseverante até o fim. Terceiro, como que Daniel mudou a sua história? Com atitude. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades nossas, tomar atitude. Tem muita gente que faz uma leitura correta da história, assim, olha, nosso quadro é o seguinte: nós estamos na nossa terra, nos tiraram de lá, Deus deixou isso tudo acontecer conosco para nos provar, para nos disciplinar. Nós viemos aqui tirar nossa identidade. A grande maioria está fazendo o que os caldeus querem que eles façam, os babilônios querem que eles façam. Todos estão abandonando Deus, estão esquecendo Deus. Nós precisamos ter personalidade, nós precisamos ter perseverança. Só que sabe o que acontece? Tem muita gente que faz todas essas leituras, mas não toma uma atitude. Pior do que não entender o que está acontecendo é entender o que está acontecendo e não fazer nada. Daniel tomou uma atitude. Ele decidiu superar o seu passado de dor e encarar o futuro que estava diante dele. Então o que ele faz? Ele esquece das mesas lá de Judá puras, que não continham comidas oferecidas a ídolo. Ele esquece da sua vida no palácio, ele esquece de tudo que ele tinha, dos seus pais, da sua família, esquece daquilo e tira aquela dor do coração e assume uma postura diante daquele povo. Ele ora a Deus e pede ao Senhor: Senhor, eu não quero me contaminar. Deixa eu dar um detalhe: o problema aqui não era nem a comida e nem o vinho, porque essas coisas não contêm o mal em si mesmas. O problema é que isso fazia parte de um culto pagão, e Daniel não podia abrir mão da sua fidelidade a Deus. Então ele precisa assumir essa postura, não para criar uma doutrina que torne pecaminoso o vinho, ou a carne, ou um banquete, ou uma festa. Não é isso. A questão é que ele não poderia participar de um culto diferente do culto ao seu Deus. Ele assumiu um compromisso com uma lei, a lei de Deus, que dizia: não adorarás a nenhum outro Deus, não terá diante de você nenhuma imagem e escultura, somente ao Senhor teu Deus darás culto. Ele falou: eu não vou fazer isso, eu não posso comer, porque essa comida faz parte do culto babilônico aos seus ídolos. Daniel assume uma atitude, ele fala assim: nós não vamos. Qual a alternativa que nós temos? Eu imagino que alguém tenha dito: Daniel, não tem muito o que fazer. Aí daí, não sei se ideia dele mesmo, ou se Deus o iluminou para isso, ou se alguém deu essa orientação. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos comer. O que tem que não faz parte da mesa do rei, que não está lá? Ah, tem legumes lá na cozinha. Então tá bom, cozinha legumes para nós e nos dá água para beber. E aí o mordomo, o chefe lá, responsável pela alimentação daqueles moços, diz para ele assim: olha, mas se eu fizer isso, vocês vão ficar desnutridos, o rei vai ver vocês desnutridos e ele vai cobrar de mim esse negócio. Aí Daniel fala: não, faz um teste conosco, 10 dias, e você vê o resultado final. E o texto não fala gordinhos, mas o texto diz que no final do tempo eles estavam muito mais rechochudos, saudáveis, a pele deles era mais bonita, e era mesmo. Então quando os pais falam para vocês comerem legumes, eles têm base bíblica para falar isso, tá vendo? Não é coisa da cabeça deles. Daniel tomou uma atitude. O que você tem feito diante da sua história? Pastor, minha história está terrível, o senhor não faz ideia. Eu não sei o que Deus está pensando com isso, não sei o que Ele quer, mas a coisa está ficando cada vez pior. Aí eu vou perguntar a você: que atitude você já tomou diante disso? O que você tem feito? Você tem orado?
Você tem buscado em Deus alternativas? Você tem pedido para Deus criatividade para lidar com isso? O que você tem feito? Faça alguma coisa, porque para mudar a sua história, você precisa de atitude. Deus escreveu essa história, mas o personagem que vai interpretá-la é você. A gente pega aquele detalhe e fala assim, olha, está tudo na mão de Deus, Deus já escreveu, está tudo certo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Esperar nada, vai fazer alguma coisa, porque o Deus que escreveu a história, Ele colocou você como personagem nela. Da sua história, você não é o coadjuvante, da sua história, você é o mocinho, ou o vilão. Deus escreveu, mas quem a vive é você. Tome uma atitude, porque certamente, no meio de uma crise, Deus não escreveu que era para você ficar deitado de braços cruzados sem fazer nada. Faça alguma coisa. Alguma coisa que combine com a sua personalidade de cristão, de filho de Deus. Alguma coisa que manifeste a sua perseverança, uma atitude diante do que você está passando. E foi isso que Daniel fez. Por último, Daniel foi, acima de tudo, fiel a Deus. Ele não foi fiel à opinião pública, ele não foi fiel aos seus colegas, e eu acredito que ele deveria ter centenas de colegas, talvez nem até os seus primos e parentes próximos, porque provavelmente ele tinha ali muitos primos, talvez até irmãos, parentes próximos, mas ele foi fiel a Deus. Ele resolveu rejeitar ofertas vantajosas, ele resolveu rejeitar a opinião pública, ele rejeitou os colegas que não estavam a fim de manter a sua fidelidade a Deus. Ele falou, entre ser amigo de vocês, colega de vocês, entre entrar no jogo da galera, no jogo da maioria, eu vou fazer aquilo que é mais difícil, eu vou ser fiel a Deus, porque acima de tudo meu comprometimento é com Ele, não é com vocês. Quantas vezes nós tivemos coragem de fazer isso, irmãos? E quantas vezes ainda nós seremos tentados a fazer isso? A quem eu devo ser fiel? A quem eu devo empenhar a minha palavra? A minha palavra não é para ser simplesmente empenhada com os homens, mas ela é, antes de tudo, ela deve ser empenhada com Deus. É lamentável quando os nossos compromissos humanos nos tornam mais leais a homens, inclusive homens não comprometidos com Deus, ou sejam pessoas próximas da família, sejam pessoas fora, do que comprometimento com o Senhor. Muito triste isso. Daniel assumiu um compromisso com Deus, e ele colocou inclusive o seu pescoço em risco por causa disso. Como eu disse, o problema não era simplesmente uma questão dietética. O problema é uma questão de culto, uma questão de fé, uma questão de adoração. Daniel assumiu um compromisso diante de Deus. E ele faz isso aqui, e os seus 3 amigos vão fazer lá no capítulo 3, quando o mesmo Nabucodonosor obriga-os a adorá-lo, e eles se negam a adorá-lo, e eles recebem a seguinte ameaça: se vocês não me adorarem, eu vou jogar vocês numa fornalha 7 vezes mais aquecida para queimar gente que não queira me adorar. E os 3 respondem: olha, rei, quanto a isso, o senhor não precisa ter nenhuma dúvida. Fique sabendo, ó rei, que quanto a isso o senhor não precisa esperar a resposta, porque nós vamos adiantar a resposta para o senhor. Se Deus quiser nos livrar da sua fornalha, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar, e nós vamos morrer. Mas nós jamais nos dobraremos à sua imagem, porque a fidelidade deles era para com Deus. Lá em Atos, a palavra de Deus diz que importa mais adorarmos a Deus, obedecermos a Deus, honrarmos a Deus, do que aos homens, porque o nosso compromisso final é com a glória de Deus e não com a glória dos homens. Então, mudar a minha história vai exigir de mim um compromisso de fidelidade a Deus, ainda que isso me coloque contra o mundo. Eu gosto muito da frase de Lutero. Lutero disse algo para mim, é uma das coisas mais corajosas que foram ditas por homens na história cristã. Quando Lutero, lendo as Escrituras, encontrou as doutrinas da graça, a doutrina da justificação pela fé, ele escreve os princípios de fé baseados nas Escrituras, pega esses princípios de fé e vai lá na catedral de Wittenberg e prega isso na porta da catedral, e o seu melhor amigo diz para ele assim: Lutero, você está maluco, você está se voltando contra o mundo inteiro católico. Sabe o que Lutero disse? Que é uma das frases para mim fantásticas. Lutero diz o seguinte: não sou eu
Não é o mundo católico que vai se levantar contra mim. Sou eu que estou me levantando contra o mundo católico. Percebe a diferença? Não, eu não vou ser vítima. Eu estou no ataque. E por que Lutero fez isso? Porque para ele importava mais obedecer a Deus, seguir as Escrituras, do que fazer o joguinho da maioria. Quer mudar a sua história? Seja fiel ao Senhor, porque é isso que nos torna pessoas diferentes. Viver com fidelidade vai exigir discernimento de cada um de nós, fazer uma leitura correta do nosso meio. Viver com fidelidade vai exigir de nós uma atitude firme diante dos equívocos. Viver com fidelidade vai exigir de nós correr riscos, como Daniel correu, como muitos homens correram. Viver com fidelidade vai exigir de nós perseverança, vai exigir de nós criatividade. É isso, para ser fiel você tem que ser criativo. Daniel, olha, como que eu vou me manter fiel a Deus? Vou comer legumes com água. Criatividade. Para ser fiel, você precisa de boas amizades. Daniel tinha poucos, mas bons amigos do seu lado. Não adianta você ter uma multidão de amigos do seu lado que te arrastam para o fundo do poço. É melhor você ter 1, 2, 3 amigos que vão compartilhar com você das suas convicções, da sua fé, da sua personalidade, do que você viver cercado de pessoas que vão te levar para o mal. Em resumo, o que Daniel nos ensina nesse capítulo 1 é que firmeza em pequenas coisas nos preparam para os desafios maiores. Quando eu não consigo ser firme em coisas pequenas, eu não poderei ser em coisas grandes. Sabe o que Nabucodonosor fez depois desse tempo com Daniel? Nabucodonosor encontrou algo que não tinha na Babilônia. Ele encontrou um homem de caráter, um homem de fibra, um homem de coragem e um homem temente a Deus. E Nabucodonosor vai usar Daniel para ser o seu conselheiro pessoal, para ser líder sobre todas as províncias da Babilônia junto com ele durante todo o seu reinado. Depois, Dario, que assume depois dele, também coloca Daniel como um dos seus principais conselheiros e líderes no governo do povo. Sabe por que Daniel gozava disso? Porque um rei via nele um homem fiel nas pequenas coisas, completamente habilitado para lidar com as grandes, porque aquele que não se corrompia com os detalhes, também não se corromperia com as coisas gigantes. Então o ensino de Daniel para nós, para mudar a minha história, eu preciso ser firme também, porque a minha firmeza nas pequenas coisas vai determinar a maneira como eu vou me comportar diante das grandes coisas. Segundo, nós aprendemos que Deus honra aqueles que lhe honram. Honre a Deus e Deus te honrará. Daniel honrou a Deus em todas as circunstâncias e nunca ele terminava pior do que ele tinha entrado. Numa das ocasiões interessantes, que é quando surge a história da cova dos leões, ele começou como um vereador, por exemplo. Ele era um dos conselheiros, dos membros do conselho menor de Dario. Dario não tinha tido uma experiência ainda com Daniel, gostava muito dele, mas não tinha o visto em ação ainda. Os sátrapas tramaram contra ele e ele se manteve fiel nas orações. E o próprio Dario foi obrigado a lançá-lo numa cova cheia de leões, porque a lei que o próprio Dario tinha legislado não poderia ser revogada por ele mesmo. E então Daniel é jogado lá no outro dia, pela manhã. Dario chega lá: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel responde lá de dentro: viva o rei para sempre, eu estou aqui porque o meu Deus me livrou. E sabe quem Daniel se tornou? Daniel se tornou o governador. Porque Deus honra quem honra. Honre a Deus e Deus vai te honrar e a sua história vai ser mudada. Terceiro e última lição desse texto: Daniel foi muito maior do que a própria Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia para que a Babilônia o engolisse. E todo mundo dizia: quem entra nessa daí se corrompe. Daniel não se corrompeu. Daniel se tornou maior do que a própria Babilônia, porque foi a Babilônia que foi influenciada e transformada pela vida de Daniel. Eu não sei qual esfera de mundo você está enfrentando e lidando, mas eu quero dizer uma coisa para você: o mundo não é maior que você. Se você for fiel a Deus, Deus do teu lado é muito maior do que o mundo. Então você não precisa temer
nem a pressão popular, nem qualquer outro tipo de pressão que você venha sofrer no que você vai fazer. Porque Deus, somente Deus, é o responsável pelo teu sucesso. Honre-o, seja fiel a Ele, tenha personalidade, e Deus vai te abençoar. Eu preciso mudar muitas coisas na minha história. Preciso que Deus me ajude. E eu tenho certeza que vocês também, muitos de vocês precisam. Eu não sei se você está contente com o que você está vivendo hoje, mas se você não está, eu quero convidar você a seguir a caminhada e os passos de Daniel e experimentar as mudanças que Deus pode, através da sua vida, produzir na sua história. Tenha uma personalidade de filho de Deus. Seja perseverante, tenha atitude e seja fiel ao Senhor. E você vai ver muitas coisas mudando na sua história, na sua família, na sua vida. Vamos ficar em pé? Nós vamos encerrar cantando, depois eu estarei orando, cantando esse último cântico, que fala sobre ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que dê tudo errado, ainda que eu enfrente coisas como Daniel enfrentou, eu vou continuar confiando no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, porque quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós podemos ter certeza que ainda que tudo dê errado ao nosso redor, Deus será glorificado pelas nossas vidas. E nós poderemos com alegria fechar os nossos olhos todas as noites e abri-los a cada manhã, certos de que o Senhor está conosco. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Enquanto nós cantarmos, pense nisso que você ouviu. Depois nós vamos orar. Eu preciso que Deus me ajude a enfrentar muitos aspectos da minha história que ainda não estão resolvidos. E se você precisa disso tanto quanto eu quero convidar você no final para nós orarmos juntos, pedindo que Deus nos ajude a imitar Daniel. Vamos cantar?